Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos ministrar uma palavra de poder que vai ser bênção para a tua vida. Por isso eu peço a você que fique com a gente até o final, porque Deus vai falar muito forte ao seu coração. Porque a palavra de Deus diz que Ele falaria conosco nos últimos dias através da palavra. Deus, Ele fala com a gente através da Bíblia, da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você. Creia nisso, porque a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Você lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, você tem força para vencer os seus problemas, as dificuldades, a doença, o problema financeiro, o problema sentimental, seja lá qual for o problema dentro de casa, às vezes, o filho viciado dentro de casa. Você lendo a palavra, você tem força para vencer essa situação, porque a oração tem poder, e você buscando a Deus na palavra, você vai experimentar o poder de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, presta bem atenção ao que diz aqui, ó. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Olha que coisa forte, repetindo, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Olha só, nós temos que ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática, mas a realidade é que muita gente, ela ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, e isso faz dela uma pessoa religiosa, uma pessoa fanática, e isso desagrada a Deus. Por exemplo, todo religioso, todo fanático, ele é exagerado, ele não é equilibrado. Toda a pessoa religiosa, fanática, ela é hipócrita, ela aparenta uma coisa que não é. Você vê que na época do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus curava no sábado, os religiosos, os hipócritas da época, recriminavam ele, falando que a lei falava para descansar no sábado, mas a realidade é que eles não descansavam, e queria colocar jugo no coração das pessoas, impedindo o Senhor Jesus de curar os doentes no sábado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A pessoa religiosa, a pessoa fanática desagrada a Deus. E pode ter certeza, todo fanático idolatra alguém. Idolatra o pregador famoso, idolatra um ente querido, uma pessoa da família, idolatra algum bem material, a igreja, a denominação, a pessoa idolatra o carro, ela ama mais o carro do que tudo nessa vida, ou então a pessoa ama mais o filho do que tudo nessa vida. O filho é como se diz aí, ó, é o bebelô dela, e muitas das vezes o filho faz até ela passar vergonha. A criança pequena bate na cara do pai, bate na cara da mãe. Por quê? Porque o pai idolatra o filho. Para com isso. Isso vai trazer prejuízo. Isso vai trazer perda para a sua família. Então, nós não podemos aceitar ser hipócrita, aparentar uma coisa que não é. Por exemplo, quem é casado, tanto a esposa quanto o marido, sabe quando a pessoa está fingindo, é ou não é? Por exemplo, o marido aparenta ser um bonzão, mas aí a esposa olha para ele e fala: não é nada disso, ele está falando só da boca para fora, ele aparenta uma coisa que não é, e vice-versa. Porque quando a gente conhece uma pessoa e a pessoa quer aparentar, a gente vê logo que ela está agindo com hipocrisia, e isso desagrada a Deus. Nós temos que ser sinceros, nós temos que buscar a Deus com sinceridade.
Nós não podemos ser falso, hipócrita. Por exemplo, eu já vi pessoas pregando que era coitadinha, que não tinha dinheiro para comprar as coisas, mas na realidade ganhava muito bem. Tem o seu carro novo, mora bem, e quando subia no púlpito para pregar, queria aparentar que não tinha dinheiro. Para com isso, quer enganar quem? Engana quem não conhece ele, mas quem conhece, a pessoa não engana. E principalmente Deus, ninguém engana a Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Então a gente não tem que, a hipocrisia afasta a pessoa de Deus. A hipocrisia faz ela se tornar uma pessoa má. Isso é muito forte. E muitas das vezes, sem ela perceber, ela se torna má. Inclusive eu vou fazer até um vídeo, acompanhe no nosso canal, vou fazer um vídeo, o que faz a pessoa se tornar má. E são coisas pequenas que levam ela a se tornar má sem ela perceber. Por exemplo, uma inveja, o egoísmo. Isso faz a pessoa se tornar má. E a hipocrisia, a religiosidade, o fanatismo. A pessoa perde o amor porque ela quer aparentar uma coisa que não é. E a pastora está falando aqui algo interessante, que o religioso, o fanático, só vê o erro do outro, porque ela acha que está sempre certa e que ela não erra. Por exemplo, as pessoas são até audaciosas e abusadas, usa da língua até para condenar o pastor, a pessoa que está à frente da igreja, mas ela nunca erra. Quem está sempre errado é os outros, e ela não. E é até uma falta de respeito, porque Deus, ele constituiu o pastor como autoridade, e a pessoa está se rebelando contra a autoridade. Olha o pecado, aumenta ainda. É o pecado da hipocrisia, e depois vem o pecado da rebeldia. E aí a pessoa vai se tornando má sem perceber. Por causa de quê? Da religiosidade, do fanatismo. A pessoa gosta de colocar fardo nos outros, tudo é pecado. Para com isso. E gosta de falar mal da igreja do outro, do pastor de outra igreja. Para com isso. Mas por quê? Porque ela se acha superior por causa do fanatismo, da religiosidade. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não podemos aceitar isso na nossa vida, porque senão a pessoa se torna má sem perceber dentro da igreja. Isaías capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz, ó. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Olha que coisa forte. Repetindo. Acompanhe comigo na tela do visor do vídeo. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Eu estou até lembrando de um pregador famoso que falou uma frase muito forte, que se o marido, que é pastor, não tratar bem a sua esposa, ele não quer ouvir a pregação dele. Isso quer dizer o quê? Hipocrisia. Não adianta a pessoa subir no altar, pregar uma coisa, porque eu conheço pessoas que na rua é um amor de pessoa, é um anjo, mas dentro de casa é um capeta, maltrata todo mundo dentro de casa.
Isso é o que? Hipocrisia. Na rua todo mundo elogia ele, é uma boa pessoa, e no caso até de quem faz a obra, como pastor, como pregador, como obreiro, fulano é um santo homem de Deus, mas chega em casa, maltrata a esposa, o que adianta? Na rua, na igreja, né? A pessoa faz tudo para o pastor, faz bolo, faz comida gostosa, mas em casa não quer fazer nada. E aí a pessoa fica até faltando com testemunho. Como é que ela vai ganhar a família dela para Jesus, se ela dentro de casa não quer fazer nada, não quer fazer comida, não faz a comida com amor, não limpa a casa com amor, está sempre murmurando, reclamando, vocês não fazem nada dentro de casa? Cadê o testemunho? Porque a gente ganha as pessoas para o reino de Deus quando tem testemunho. E temos que procurar dar um bom testemunho, tratar com amor. Porque as pessoas estão nos reparando. Fulano não é de Deus, está brigando por quê? Lá na igreja é mansinho, e na rua é um bicho que quer brigar com todo mundo. Você vê que a pessoa acaba dando mau testemunho. Eu não vou nessa igreja não para ser que nem ele, eu não quero não. E mais uma coisa aqui interessante, são pessoas que já têm anos dentro da igreja. Se a pessoa entrasse hoje dentro da igreja, aí está se libertando, aí tudo bem, eu não falo nada, porque ninguém nasce de Deus da noite para o dia. Mas a pessoa tem 100 anos dentro da igreja, ela conhece a Bíblia mais do que o próprio pastor dela, mas o testemunho dela deixa muito a desejar. Ela não ganha ninguém, a família dela não quer saber de Deus por causa do testemunho. Maltrato familiar, briga, não tem paciência, e aí está sempre dando desculpa, está sempre reclamando. Tem alguma coisa errada. A pessoa ela tem que cair em si, tem que mudar. Romanos capítulo 9, versículo 16. Portanto, tudo isso depende do que as pessoas querem ou fazem, mas somente misericórdia de Deus. Repetindo. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Amém? O que quer dizer isso aqui? Nós somos salvos, nós fomos salvos pela misericórdia de Deus. Nós somos perdoados pela misericórdia de Deus. Ninguém é digno do perdão de Deus. Pelo contrário, Deus tem que ter misericórdia de nós. Deus, ele age com amor, com misericórdia. Por exemplo, eu estou lembrando agora daquela parábola que o Senhor Jesus falou, do samaritano e do fariseu. O fariseu batia no peito, corrigindo. Samaritano não, era o publicano e o fariseu. O fariseu batia no peito, dizendo: eu estou parafraseando, eu sou muito bom, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Em relação, aí o publicano orando, se curvando diante de Deus, e falou: Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Você vê, uma oração humilde e a outra oração vaidosa. Deus, ele ouve a oração humilde, porque a humildade chama a atenção de Deus, a humildade, a sinceridade. Tem gente que quer aparentar que é super crente, que ela tem um nível de fé acima da média. Para com isso. Para com isso. Isso vai levar você a se encher de vaidade, de orgulho, e vai se distanciar de Deus, vai se tornar mal, porque o orgulho, a vaidade faz a pessoa se tornar perversa.
porque ela tem necessidade de aparentar ser melhor do que os outros. Tome cuidado com isso. E as pessoas têm adoecido por causa disso. Ela fica com raiva, fica doente de raiva, por causa da vaidade, do orgulho. Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó: tenham cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Amém? Você fique apenas com aquilo que está escrito na palavra de Deus. A gente vê tanta coisa, tanto ensinamento, doutrina que o homem inventa, que não está na Bíblia. Por exemplo, a pessoa fala que brinco, a mulher usa brinco é pecado, a mulher anda de calça é pecado. Em certas igrejas, em uma determinada igreja, o pastor tem que fazer vasectomia, porque se ele não fizer vasectomia, ele não vai crescer no ministério, ele não vai ser um pastor líder, ele vai sempre ser um pastor que vai estar embaixo. A gente vê isso, ensinamentos que obrigam a pessoa a fazer as coisas. Usar batom é pecado, mulher não pode se depilar, a sua roupa é claro, se a roupa tiver sensual é pecado, mas se a roupa não tiver sensual não tem problema nenhum. Então você vê o exagero, o fanatismo, sabe? Eu ando com roupão. Tudo bem, se você quiser andar com roupão, você anda do jeito que você quiser, mas você não vai obrigar todo mundo da igreja a andar com roupão. Pastor, eu decidi que, por exemplo, a mulher decidiu que ela não vai se depilar, e é problema dela, falta até de higiene. Sabe, as pessoas, elas querem fazer de coisas individuais, obrigar a botar a doutrina, obrigar as pessoas a fazer aquilo que elas acham que tem que ser feito. E a gente tem que tomar cuidado para não ser exagerado. Que na minha igreja fala que ver televisão é do diabo. Para com isso. Você tem que tomar cuidado com o exagero. É claro, ver muita televisão, eu aconselho a você que não vai fazer bem. Mas ver televisão não é do diabo. Pessoas têm que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com o exagero e coloca fardo. Quer ver outra coisa que o fanatismo religioso faz? Você vai ser obrigado a casar com fulano. Espera lá. Deus nunca falou isso. Deus nunca obrigou ninguém a casar com ninguém. Você vê que as pessoas têm colocado fardo. Isso leva ao fanatismo, à religiosidade. Às vezes. Outra coisa que as pessoas são fanáticas. Eu só vou ser curado se aquele pastor famoso botar a mão na minha cabeça. Para com isso. Isso é fanatismo. Sabe? Obedeça a palavra de Deus e viva a fé, que você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Para de endeusar o homem. Eu estou até lembrando aqui, você vê que às vezes o fanatismo, a religiosidade, é sem a pessoa perceber, é camuflada. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela era da igreja de uma determinada região, e aí na época o meu pastor falou: irmão,
Tem tanta irmã aqui na igreja, você vai buscar a irmã de outra igreja? Olha só, olha o fanatismo. Ele queria escolher uma irmã para me casar, olha lá. Onde já se viu uma coisa dessa? E é uma coisa que, se você vai aceitando, você vai ficando com peso nas costas, e isso vai levar você a sofrer. Você vai casar com alguém que você não goste, para agradar o pastor? Para com isso, acorda, você vai sofrer. Você não pode aceitar isso. Quem tem que escolher é você. Deus dá o livre-arbítrio, ninguém pode escolher por você, porque a sua vida sentimental, quem escolhe é você. A responsabilidade é sua. Eu casei porque o pastor falou que essa irmã era de Deus para me casar. Para com isso, não faz isso não. Você tem que casar com quem você ama, com quem você gosta, com quem te agrada. Você não tem que casar para agradar ninguém. Tome cuidado com isso. João capítulo 5, versículo 24, que diz assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Olha que palavra forte. Que quem tem a palavra de Deus tem a vida eterna e não vai ser julgado. Não fique se condenando. As pessoas às vezes se condenam. Por quê? Porque alguém colocou julgo nela. Isso é pecado. Para com isso. O que vai dizer se é pecado ou não é se tiver escrito na palavra de Deus. Se tiver escrito na palavra de Deus, aí é pecado. Aí peça perdão a Deus e não faça mais. Agora, não é o homem que vai estipular se é pecado ou não. A palavra de Deus fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem coisas que não convém a gente, que vão nos levar ao pecado. E isso a gente tem que ter discernimento. Amém? Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 20, diz assim, pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Amém? Às vezes a pessoa está se condenando. Eu era para casar com fulano e não casei. Para com isso. Se você está casado, faça esse casamento dar certo. Busque a Deus. Agora, porque o pastor tinha falado para com isso. Isso vai levar você a sofrer. Para de ficar se condenando. Tem gente que agora fica se condenando porque fica lembrando da vida sentimental. Para com isso. O que passou, passou. Olha para frente. Viva. Faça valer a felicidade do seu relacionamento de hoje. Tem gente que gosta de ficar olhando para o passado. Para com isso. Não se condene. O que passou, passou. E se errou, peça perdão a Deus e bola para frente. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador na nossa fé. Agora, muitas das vezes a pessoa, ela não olha para Jesus. Ela fica olhando para o pecado. Ela fica valorizando aquele pensamento de condenação. Isso vai roubar tuas forças. Substitua esse pensamento aí. Não aceite condenação. Por exemplo, eu há muitos anos atrás, eu conheci uma moça que ela queria se jogar de uma passarela porque ela tinha sido estrupada. Você vê que há 15 anos
já tinham se passado e ela não conseguia esquecer. Você vê que o diabo ficava ali condenando ela, fazendo ela sofrer, e uma coisa que ela não tinha culpa nenhuma, e ela carregava aquela culpa, aquela condenação para com isso, sabe? Amarra esse pensamento de maldição, substitui esse pensamento, pensa em coisas boas. Deus já te perdoou. Quer ver? Vamos agora em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Olha que coisa forte. Você vê que a gente precisa confessar e largar. Meu amigo, se você confessou e largou, não tem demônio que possa te acusar. É a palavra de Deus, está escrito, não sou eu não. Eu não estou inventando não, está escrito. Se firme naquilo que está escrito. Ah, mas o meu pastor falou. Não interessa o que o seu pastor falou, o que interessa é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e Ele nos limpa, e não tem nada que possa te acusar. Se firme na palavra de Deus, e pare de ficar considerando o que os outros estão falando. Considere a palavra, guarde a palavra no seu coração, que eu tenho a certeza que Deus vai falar muito forte com você. E aí depois você lê em casa, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, que fala que o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele nos defende. Quando você obedece a palavra de Deus, pode ter certeza, Deus Ele vai te abençoar, te perdoar no nome de Jesus, amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você agora, e eu gostaria que você repetisse assim comigo. Feche os seus olhos, se você pode fechar os olhos, se você não está fazendo nada que comprometa, que coloque em perigo. Ah, pastor, eu tô afiando faca. Não vai fechar os olhos, né? Agora, se você está dirigindo, não vai fechar os olhos, né? Então, se você puder, feche os seus olhos aí, que eu vou, e repita assim comigo, por favor. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te peço, me ajuda, perdoa os meus pecados e arranca de mim toda a condenação, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que vem roubar as minhas forças, no nome de Jesus. Deixa que eu oro por você agora. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, toca no coração dessa pessoa que está ouvindo esse áudio e repreenda agora todo mal, espírito maligno que está por trás dessa pessoa, que está acusando ela. Eu te amarro agora e ordeno que todo mal da vida dela, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu perdão, muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. E eu peço a você, compartilhe esse vídeo, dá um like aí e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.